Olá, bom dia a todas as pessoas que se estão a juntar a nós. Vamos só dar aqui alguns minutos, ainda estamos dentro da hora, faltam 5 minutos. Vamos só ficar aqui um pouco à espera que mais pessoas se juntem a nós. Bom dia mais uma vez a quem se junta a nós agora. Estamos só a dar aqui alguns minutos antes de começar a sessão, à espera que mais pessoas também se juntem a nós. Bem-vindos e bem-vindas. Mais 2 minutos, três no máximo e começamos. Bem-vinda, Celine. Olha, cara, Aproveitem para, se quiserem ir buscar água, um chá, café. O nosso webinar vai ter a duração aproximada de 1 hora. Vai haver aqui um momento em que podem colocar as vossas questões também à Celine sobre este tema da longevidade. E damos só aqui mais uns minutos e começamos. Bem-vindos. Temos só, a título de curiosidade, empresas de setores diferentes. Temos a banca, retalho, tecnologia, saúde. Este é obviamente um tema que é transversal a todas as organizações e à sociedade, daí ser importante falarmos sobre ele também.
Gostava de dizer que, como temos o formato webinar, não estranhem se não conseguirem ligar a câmara ou o micro é normal. Depois, na parte das perguntas, nós damos permissão para então falarem, só para tornar tudo mais simples aqui de início. E depois, na parte das perguntas, têm essa permissão. Bom, penso que são 11h32. Celine, vamos avançar, porque temos aqui uma hora muito produtiva para falar de um tema que nos diz respeito a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este webinar sobre longevidade. É um gosto receber-vos aqui neste momento em que apresentamos as CR Talks. É um novo conceito da Carla Rocha Comunicação. Já vou apresentar a nossa empresa. Temos aqui nestas pessoas que se inscreveram e mais continuam a juntar-se a nós, clientes desta empresa de formação na área da comunicação e da liderança. A ideia destas CR Talks é criar aqui um espaço para conversas com especialistas de referência. Em que temas? Naqueles temas que nesta altura são cruciais para as organizações, temas que estão a transformar o trabalho, a liderança, os negócios, a sociedade. E hoje começamos precisamente por aqui, pela longevidade. Antes de começarmos no tema propriamente dito, e porque creio que, como eu dizia há pouco, temos aqui empresas dos mais variados setores de atividade, da banca, retalho, tecnologia, saúde, alguns clientes da Carla Rocha Comunicação, outros ainda não, portanto é importante apresentar-vos aqui esta empresa. O meu nome é Carla Rocha, sou a fundadora desta empresa, criei-a há 11 anos, quando percebi que a rádio era um meio de comunicação onde nós podíamos aprender muitas técnicas e levar para o mundo corporativo. Na rádio não há imagem, somos empáticos, próximos, na rádio também não há tempo, temos que ser sistemáticos, concretos. Então aquilo que aprendi na rádio nestes anos de carreira e depois toda a formação académica que fui tendo, tenho um mestrado na Nova SBE em liderança, fui aplicando nestes projetos que são sempre customizados, são sempre à medida, mas a nossa missão é esta, é transformar o local de trabalho num ambiente onde as pessoas queiram estar, e a comunicação tem uma forte componente, é um fator crítico para querermos estar numa organização ou querer sair. O facto de sermos ouvidos, respeitados, valorizados, acaba por contribuir também para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade. Por isso, fazemos parte da comissão técnica que elaborou a norma de gestão do bem-estar e da felicidade organizacional, e mais recentemente tenho sentido necessidade de investigar comunicação fora do contexto corporativo para depois levar alguns valores que são fundamentais e que no nosso entendimento por vezes perdem-se neste vai e vem, neste dia a dia cheio de pressão, com muitas tarefas para cumprir. Como é que fica a comunicação e a ligação entre as pessoas? E para perceber isso, investiguei diferentes comunidades, fiz uma viagem de 2 meses à volta do mundo para investigar comunicação e para daí retirar algumas reflexões, e independentemente da cultura, aquilo que nós acabamos por descobrir é que a comunicação está na forma como ouvimos, como respeitamos, como criamos confiança, como gerimos os silêncios. Este projeto deu origem a um podcast, que deixa aqui o QR Code, podem ouvir na Renascença. Por isso é tão importante conversarmos. Eu acredito, e eu digo muito isto, eu dou aulas na Nova SBE, para além de gerir a equipa da Carla Rocha Comunicação, que neste momento somos 10 pessoas na equipa core e mais 26 formadores externos. Eu costumo dizer muitas vezes nas aulas que dou que, se queremos melhorar a forma como comunicamos, devemos ficar atentos às nossas conversas. E nós acreditamos que conversar é aquilo que traz a criatividade, a inovação, é aquilo que ajuda a gerir conflitos.
Por isso, hoje vamos trabalhar estas conversas, ou vamos falar precisamente deste tema da longevidade e da importância que é trazer para as organizações e falar sobre ele. E é com muito gosto que eu tenho comigo para falar deste tema uma especialista nesta área, a Céline Abcacis Moedas, e aquilo que nós pretendemos é dar continuidade a estas talks e levar às vossas organizações, e hoje vamos ter aqui um cheirinho da talk da Céline, vamos ter aqui uma amostra daquilo que pode ser a palestra da Céline nas vossas organizações. Aquilo que vamos ter é este pôr em perspectiva o que é que está a acontecer, sabendo que estamos a viver mais anos e ao mesmo tempo temos que aprender a viver mais. Trabalhamos durante mais tempo, coexistimos diferentes gerações, vemos coexistir diferentes gerações no mercado de trabalho e obviamente esta realidade está a desafiar-nos enquanto líderes, seja de que área for, seja recursos humanos, marketing, seja na liderança das pessoas, isto mexe com tudo. Então não podíamos começar da melhor maneira esta primeira talk. Tenho muito gosto em ter connosco esta manhã a Celina Cassis Moedas, é pró-reitora para a inovação e empreendedorismo na Universidade Católica Portuguesa, é professora de Estratégia e Gestão da Inovação, é também fundadora e diretora académica do Católica Center on Longevity Leadership, onde criou o primeiro programa de Executive Education dedicado à liderança para a longevidade. Sim, temos que aprender a liderar para a longevidade. É embaixadora do Stanford Center on Longevity e tem um percurso que cruza academia, inovação, estratégia e uma relação muito próxima com as organizações. Pessoalmente, admiro muito a forma como a Celine nos ajuda a olhar para a longevidade como uma conversa essencial e essencialmente em três dimensões: talento, mercado e carreira. E é muito isto que vamos ter aqui. Celine, o palco é teu, é um gosto poder ter-te aqui e partilhar todo o teu conhecimento e know-how com estas organizações que estão aqui presentes. Obrigada, Carla. Bom dia a todos. É um grande prazer estar cá e obrigado pela introdução e a apresentação. Então, o meu objetivo hoje vai ser explicar o que é a longevidade e qual é o impacto da longevidade sobre a liderança, e particularmente em três áreas, que são o talento, o mercado e as carreiras. E não posso não mencionar que hoje é um dia especial, porque exatamente na sexta-feira acabamos a terceira edição do programa Longevity Leadership, sobre o qual falarei mais em frente. Mas então temos num momento importante do desenvolvimento do nosso centro e do nosso programa, que formamos quase 50 pessoas em 12 países nos últimos 2 anos. Então realmente estamos a criar mais que um programa. Eu acho que podemos falar quase do movimento. Então, por que é tão importante a longevidade? E imagino que nas vossas empresas há muitas conversas sobre a questão da tecnologia, da geopolítica e da sustentabilidade. Provavelmente menos sobre longevidade. E em cada uma destas áreas, tecnologia, geopolítica e sustentabilidade, as empresas têm uma estratégia de tecnologia. Por exemplo, estamos a pensar o que vai ser o impacto da inteligência artificial sobre a nossa maneira de trabalhar, e tenho a certeza que tem imensas conversas sobre este tópico ao nível dos recursos humanos, ao nível das equipas de inovação, na equipa executiva e no resto da empresa. Mesma coisa para a questão da sustentabilidade. No caso da longevidade, o meu objetivo é convencê-los agora que a longevidade é uma das tendências mais profundas e mais marcantes do século XXI, que vai ter tanto impacto, se não mais, como a tecnologia, a geopolítica e a sustentabilidade, e que tem uma obrigação de desenvolver uma estratégia de longevidade. Então vamos agora entrar para o que é a longevidade. Então, eu deixo passar um pouco este gráfico. Um, Todos lembram-se nas vossas aulas desta questão das pirâmides das idades, né, nos diferentes países, onde é que a pirâmide tem exatamente esta forma, onde tem uma base muito larga, muito grande, com muitos jovens, uma pontinha mais pequenina com pessoas mais velhas. Se olhamos aqui para este gráfico dinâmico sobre os Estados Unidos, o que estamos a ver entre os anos 80 e agora o início até o meio do século XXI, é que esta pirâmide já não tem pontinha, e é o que é que eu chamo o soufflé.
o que é o soufflé, que é a base da pirâmide está a se estreitar, porque temos cada vez menos filhos, e que ao mesmo tempo, como estamos a viver mais anos, o soufflé está a crescer por enquanto está a cozer, e que as pessoas vivem mais anos. Isto tem implicações muito grandes nas nossas sociedades, particularmente em três áreas que eu vou eh, apresentar agora, que é a parte do talento, do mercado e das carreiras. O programa de Longevity Leadership foi fundado há 2 anos atrás, mas o centro, que é o mais recente, tem a missão de preparar líderes e organizações para perceber melhor a questão da longevidade. E como nós somos uma universidade, fazemos isso através da investigação, da educação e olhamos para o impacto societal. Os três pilares do nosso trabalho na área de talento, mercado e carreiras, que eu vou apresentar agora, temos três atividades que já apresentei. E o nosso programa, o tal que acabou na sexta-feira, tem basicamente ou dois grandes formatos, toda uma parte macro, que é mais do que eu vou falar hoje, que é a parte de como é que a longevidade tem impacto na gestão dos talentos e na preparação dos mercados, como é que é o mercado da longevidade. Então, toda a parte mais estratégica aí para as empresas, mas depois há uma parte mais micro e mais pessoal, que é qual é o impacto da longevidade sobre a minha própria carreira. Como é óbvio, está muito ligada à questão do talento e é uma questão importante para as pessoas de recursos humanos, que imagino que há alguns deles aqui. Então vamos entrar em cada uma destas três áreas. Então vou começar com a parte de talento. Temos que pensar que já hoje a área de talento que está a crescer mais rápido são os trabalhadores mais velhos. Quando estou a dizer mais velhos, estou a dizer acima de 55. Imagino que algumas pessoas aqui podem ter mais de 55. Eu tenho 55 em ponto, então eu estou exatamente na fronteira entre os dois grupos. O que sabemos é que hoje os trabalhadores mais velhos representam uma parte cada vez mais significativa dos colaboradores e que vai continuar a crescer. Quais são as implicações disso? As implicações é que, como exatamente há cada vez menos trabalhadores mais novos, o peso entre os mais novos e os mais velhos está a mudar. Nós estamos a dizer que vamos ter 5 gerações a trabalhar em conjunto. E pensam bem nas vossas organizações, se não é já o caso, mas temos pessoas nos 20, nos 30, nos 40, nos 50 e provavelmente e nos 60. E estou a imaginar que no futuro vamos ter pessoas também à volta dos 70. Então, vamos ter que pensar como é que um líder vai aprender e vai saber liderar umas equipas com as 5 gerações. Significa que um líder hoje vai ter na sua equipas pessoas mais novas e pessoas mais velhas. E no mundo da empresa hoje, temos tendência em trabalhar de maneira mais fechada, onde as gerações trabalham cada uma de maneira independente e há pouca colaborações entre gerações e vamos ter que aprender a trabalhar melhor em conjunto. É um desafio, mas também é uma grande oportunidade porque o que a investigação mostra é que as empresas que conseguem fazer esta ligação têm uma produtividade superior e uma satisfação superior, tanto para os mais novos como para os mais velhos. Então, a questão que eu tenho para as empresas aqui é qual é o impacto da longevidade sobre os vossos talentos? Será que estão prontos para isso? Amanhã, em 2030, vão ter 25% dos trabalhadores acima dos 55 anos e até 2050 uma pessoa em 6 vai ter mais que 65 anos. Então a questão é como é que estão a preparar para recrutar, formar e organizar um grupo de colaboradores de gerações diferentes com cada vez mais pessoas mais velhas. Agora vamos passar para a segunda tendência. A segunda tendência é a questão do mercado. A longevity economy ou a silver economy, depende do vocabulário que se usa, representa 1,6 trilhões de dólares até 2030. Se isso fosse um país, era o terceiro país do mundo.
atrás dos Estados Unidos e da China. Eh, e, infelizmente, eu vejo muito poucas empresas hoje a olhar para esta oportunidade de mercado. E tipicamente o que acontece é que as empresas continuam a se focar nos consumidores mais novos, com esta ideia que o que é importante é construir uma lifetime value, e a ideia das empresas e das equipas de marketing e de inovação é que é importante recrutar os consumidores jovens, porque vão continuar a crescer com a marca. Primeiro, não há grande evidência que isso é o caso, e até há cada vez mais evidência que os consumidores mais novos são menos leais às marcas que os consumidores mais velhos. E, como a pirâmide está a mudar, o que está a acontecer é que quase metade dos consumidores hoje têm acima de 50 anos e muitos deles têm um poder de compra muito superior aos mais novos. Então, significa que esta oportunidade de mercado é realmente enorme. Vou dar só dois exemplos. A indústria da saúde, que é bastante óbvio, não é? Mas a indústria da saúde tem que trabalhar cada vez melhor como comunica com os consumidores mais velhos e é toda uma nova oportunidade de o que se chama Age Tech e Health Tech, são todas as tecnologias que podem ser utilizadas para ajudar na área da saúde, particularmente os consumidores mais velhos. Outro exemplo que talvez é menos óbvio é na área financeira. Imagino que deve haver pessoas aqui da área financeira. E na área financeira, o que acontece é que os consumidores mais velhos têm um poder de compra superior, têm necessidades diferentes e normalmente as equipas de marketing e de vendas não estão muito bem preparadas para comunicar com este segmento. O último ponto que eu quero fazer, e para que as pessoas de marketing aqui, é que normalmente as equipas de marketing têm tendência a ser muito mais novas e têm mais dificuldade em perceber os consumidores mais velhos. E um dos truques que eu quero já partilhar é que os consumidores mais velhos não querem ser chamados nem de senior, nem de mais velhos. E então, a maneira de comunicar com elas tem que ser mais subtil e também tem implicações para as equipas de marketing. E então tem que pensar nas vossas empresas, será que já estão a endereçar o mercado da longevidade, a silver economy? Será que já têm noção da parte do vosso mercado que tem mais de 50 ou mais de 60 anos? E será que tem uma estratégia de marketing alinhada com estas necessidades? A terceira parte é a parte da própria carreira. Sabemos hoje que mais de 50% das pessoas vão ter que mudar de carreira depois dos 50. Primeiro, porque, como eu estava a dizer no primeiro ponto, as empresas não estão ainda bem preparadas para acolher trabalhadores com carreiras mais longas ou com idades mais avançadas. E segundo, porque provavelmente o tipo de interesse, de motivação dos colaboradores, das próprias pessoas, está a mudar. Normalmente, tipicamente, as pessoas que fizeram uma carreira mais corporativa até os 50 podem ter ideias de outras opções, de outras carreiras depois dos 50 ou dos 60. Tipicamente, o que é que vai acontecer no futuro e que já está a acontecer um pouco é que as carreiras são cada vez menos lineares. Portanto, o modelo tradicional de estudar até os 25, trabalhar dos 25 aos 65 e reformar aos 65 já não faz muito sentido, porque provavelmente uma pessoa que vai viver até os 100 anos significa, neste caso, que ia passar 35 anos reformado. Parece muito difícil, primeiro, financeiramente é muito difícil e vai ser cada vez menos, vai ser cada vez mais difícil imaginar que as pessoas não querem ter um papel na sociedade durante os últimos 35 anos das suas vidas. Então vamos imaginar que as pessoas vão ter cada vez mais carreiras, que muitos dos mais de 50 vão ter o que se chama portfolio career, o que significa que estão a fazer, que vão ter atividades diferentes. Eu conheço muitas pessoas com este perfil, particularmente que estão a dar aulas, por exemplo, na Católica ou noutros sítios, ou que começam a fazer consultoria
de maneira mais pessoal, ou até que tornam-se empreendedores. Há cada vez mais empreendedores mais séniores e, contrariamente ao que se pensa, os empreendedores que têm mais sucesso são os que têm acima de 45 anos. A nossa imagem dos empreendedores jovens já é muito ultrapassada. Um, e, finalmente, há cada vez mais oportunidade para fazer freelance. Então, não sei se as pessoas que estão nesta sala hoje já refletiram e já pensaram o que podia ser a próxima carreira, a segunda, a terceira, a quarta carreira que vão ter, e nas empresas pensar também que, como estamos a rever a gestão dos talentos no primeiro ponto, temos também ter mais modelos flexíveis, onde é que trabalhamos com mais consultores, com mais freelance, com mais advisors, que podem ser pessoas com mais experiência. Então pensam bem qual é o impacto da longevidade sobre a vossa própria carreira e como é que as empresas podem se preparar para isso. Então, em resumo, qual é o impacto da longevidade para os vossos negócios? A primeira pergunta é: qual é o impacto da longevidade sobre o talento? Segundo, qual é o impacto da longevidade sobre o vosso mercado? Quem são os consumidores mais velhos? Quais são os trabalhadores mais velhos? Quem são os consumidores mais velhos? E qual é o impacto da longevidade sobre a vossa própria carreira ou as vossas próprias carreiras, que provavelmente vão ser múltiplas? E como é que se preparam nestas três áreas? É isso que fazemos no nosso programa. E podemos passar para o slide seguinte. Então, a ideia é que podemos olhar para a longevidade só na área de talento, só na área de mercado ou só na área de carreira, ou podemos olhar para a longevidade e o seu impacto nestas três áreas. Então, em termos de recursos humanos, há mais interesse na primeira e na terceira parte, não é? De talento e mercado, de talento, desculpa, de talento e carreira. Para as equipas de marketing e de inovação, há mais interesse no impacto da longevidade sobre a Silver Economy e a Longevity Economy. E em termos de desenvolvimento pessoal, eu acho que é importante perceber, ao nível geral, qual é o impacto da longevidade e como é que isso vai impactar a minha própria carreira. O que é que eu acho particularmente importante e interessante neste tópico é que estas três áreas, eu tentei apresentá-las como independentes e podem ser olhadas de maneira independente, mas são muito interligadas, porque se eu vou ter que desenvolver uma segunda carreira, provavelmente eu vou trabalhar com talentos mais velhos e provavelmente eu sou capaz de endereçar a questão do longevity market e da longevity economy. Então, a longevidade tem impacto em tudo, mercado, talent e estratégia, e eu queria ver convosco se tem uma estratégia de longevidade, como nós falamos no início, provavelmente todas as empresas aqui têm uma estratégia de digital, mas não sei quantas é que têm uma estratégia de longevidade. Então, esse é que é o vosso desafio. Obrigada, Celine, por, Obrigada. por esta intervenção, por pôres aqui em perspectiva este tema da longevidade nestas várias dimensões e por trazeres uma abordagem construtiva do tema e muito focada nas oportunidades que temos aqui hoje em dia. Então, eu deixo esta pergunta no ar: qual é a vossa estratégia para a longevidade? Era interessante ouvir aqui algumas perspectivas. Nós temos aqui, com certeza, pessoas da área de recursos humanos, pessoas da área do marketing, temos líderes que têm no seu dia a dia a gestão de equipas, muitas delas e muitas vezes com 4 gerações a trabalhar em conjunto. Gostávamos de vos ouvir, podem só finalizar que gostavam de intervir e nós passamos a palavra e podemos colocar a discussão também já a partir do vosso prisma, do vosso ângulo. Celina, entretanto, queria só perguntar-te aqui, e conhecendo as organizações como conheces, o que é que está a faltar neste momento? Não sei se é em termos de estratégia ou se podes dar aqui a tua visão de uma forma menos macro. O que é que as empresas têm a falta neste momento e o que é que pode ser fácil esquecer quando falamos da longevidade como uma oportunidade a partir de hoje? É algo que nós devemos começar a trabalhar a partir de hoje. O que é que as organizações que estão aqui, independentemente do setor de atividade,
qual deve ser o primeiro passo para trabalhar neste tema? E sim, podes dizer ou levar uma talk ou inscrever-se no programa de longevidade da Católica, seriam dois excelentes passos, mas gostava de te ouvir sobre esta questão. Sim, obrigada, obrigada, Carla. Primeiro, eu acho que o primeiro ponto é sempre o mesmo, é o que falta é ter consciência que a longevidade é um tópico. Quando eu apresento a primeira parte, o que é a longevidade, normalmente as pessoas e as empresas, para elas, normalmente não é uma grande surpresa. Eu acho que toda a gente sabe mais ou menos que estamos a viver mais anos, toda a gente sabe mais ou menos que temos menos filhos, mas o que eu acho que falta é a consciência que é uma tendência muito profunda e que vai ter, e que já tem um impacto enorme e que vai ter um impacto ainda maior no futuro. E que não é uma tendência micro, mas que é uma tendência macro. O que eu quero também dizer, que eu acho que é muito importante, é que toda a narrativa sobre a longevidade normalmente é bastante negativa. Até normalmente não falamos de longevidade. Quando se abre o jornal, no que se fala, fala-se de aging. Temos uma população cada vez mais velha. E as palavras de envelhecimento, aging, isso tudo são palavras muito negativas. E tipicamente as pessoas, ninguém quer passar muito tempo de estratégia sobre tópicos negativos. O que é que eu gosto desta narrativa, o que é que eu acho que é importante nesta narrativa é que é muito mais positiva, porque não é só dizer, vamos ficar todos mais velhos, a segurança social já não vai funcionar, vai ser o fim do mundo e o fim da sociedade. Não. Primeiro, estamos a ficar mais velhos? Sim, isso é um facto. E é importante ter noção disso. Segundo, esta mudança é muito mais profunda do que as pessoas estão a antecipar. E terceiro, esta mudança, como todas as mudanças, é e pode ser uma grande oportunidade, particularmente para quem se prepara melhor e mais cedo. Então, o ponto é, como tudo, como o digital, como a sustentabilidade, pode ser visto como uma coisa negativa ou positiva. Eh, eu estou convencida que é uma coisa positiva, particularmente para quem se prepara. Uhum. Falaste aí muito da questão, a forma como abordaste a questão tem a ver com crenças, estereótipos de idade. Há pouco referiste, eu queria voltar lá atrás, quando falaste sobre esta palavra sénior. Sénior não tem uma conotação muito positiva e as pessoas mais de 50 não gostam propriamente dessa expressão. Gostava de te ouvir sobre isso e quais podem ser as alternativas. Claro. Então, há dois níveis, há o nível do trabalho e o nível do mercado. As ideias, e sejam todos honestos com, com vocês próprios, quando pensamos numa pessoa sénior, estamos a pensar numa pessoa que é menos produtiva, que não utiliza muita tecnologia, eh, que não é muito dinâmica, provavelmente que não está muito bem de saúde. Hoje, os novos séniors, e vamos ter que encontrar uma nova palavra, são super produtivos, particularmente se são formados. A questão é que algumas empresas continuam a não investir na formação dos mais velhos. Uh, São cada vez mais tecnológicos. Carla, tu e eu somos exemplos de pessoas super tecnológicas e temos acima de 50 anos. Espero que não estou a expor uma coisa que tu não querias expor. Não, não, tem que dar um exemplo e expor, porque é positivo, não é? Exatamente. Nós somos muito bem de saúde, fazemos imenso exercício, e somos super dinâmicas. Estou a dizer nós as duas, mas cada vez mais. Então, esta ideia todos estes estereótipos não fazem muito sentido. Depois, em termos de qual é a palavra certa, eu não quero, por exemplo, vou dar outro exemplo de uma indústria completamente diferente, a moda. Eu não quero comprar roupa da sénior, como é óbvio. Mas também não quero comprar roupa que supostamente foi feita para as minhas filhas, porque eu já não tenho a ideia das minhas filhas. Então, o ponto é encontrar o, o equilíbrio certo, onde, quando eu vou comprar roupa ou moda, eu quero ver pessoas, ou mulheres da minha idade, inspiradoras, e há cada vez mais exemplos disso, sem ser meninas que podem ser as minhas filhas. E o ponto é, não temos que encontrar palavras, é encontrar as imagens certas, e as imagens certas dos, das, então, dentro dos conceitos que foram
que foram apresentados no programa Longevity Leadership, há um que se chama Never Old. É Too Young to be Old e Too Old to be Young. Então, Never Old. Eu gosto, por exemplo, podia ser, eu quero moda para Nolds. Outra opção seria Q3. Se dividirmos os anos da vida, eh, os 100 anos, em quarters, então Q3 entre os 50 e 75. Objetivamente, Uhum. eu tenho entre 50 e 75. Então, o ponto é encontrar palavras mais inspiradoras do que senior, silver, por exemplo. Eu detesto esta palavra da silver economy. Por quê? Por que que é silver? Eu acho que deveria ser gold. Primeiro, o meu cabelo não é silver. O meu cabelo é muito mais gold. Eu acho que é uma oportunidade muito maior é para ganhar a medalha de ouro, não de silver. Estás a ver? Exato. Sim, sim, faz todo o sentido. É a criatividade também que precisamos ter, mas acima de tudo, e o ponto é como é que podemos derrubar algumas crenças ou se calhar moldar algumas crenças que nos impedem de fazer esta transformação e de olhar para este mercado e para este talento de outra forma. Gostava de sublinhar e de voltar a ti para algo que disseste há pouco e que tem muito a ver com aquilo que nós defendemos também, que é preciso aprender a trabalhar em conjunto, é preciso aprender a trabalhar com pessoas que são diferentes de nós. E isso cabe aqui, neste tema, porque temos no mercado de trabalho quatro, por vezes até cinco gerações a trabalhar ao mesmo tempo. Qual é, não é um segredo, não é? Mas qual é a fórmula, se é que existe alguma fórmula para pôr pessoas diferentes, não só em termos de faixa etária, mas de tudo aquilo que podemos que nos pode ocorrer neste momento, como é que podemos colaborar mais nas organizações? Porque nós damos formação nas empresas, em grandes empresas, há 10 anos. Se eu tivesse que enumerar um pain point das empresas, um só, assim o padrão, se eu tivesse que enumerar uma dor, seria as minhas equipas trabalham em silos. Esta questão de comunicar, trabalhar em silos, acaba por afetar a produtividade, a criatividade e a inovação. Então, esta é uma questão aqui também: como é que podemos pôr pessoas de diferentes gerações e não só a colaborar e a entender que as suas diferenças são uma força e não uma fraqueza? Então, o primeiro ponto é que temos imensos estereótipos. Temos estereótipos, outra vez, que os mais velhos não sabem utilizar a tecnologia e que os mais novos são muito bons na tecnologia. Em vez de olhar para os estereótipos, deveríamos pôr realmente as pessoas ao lado, umas das outras, e a ver o que é que têm em comum, em vez de ver o que é que têm que é diferente. E a verdade é que uma pessoa de 35 anos e uma pessoa de 60 anos têm muito mais em comum do que tem de diferente. Então deveríamos passar tempo a, a, a pôr estas pessoas, estas equipas, a partilhar o que têm em comum. O que têm em comum, particularmente quando estou a trabalhar em conjunto, e que querem, querem ter umas carreiras interessantes, querem trabalhar juntas, querem perceber melhor o mercado, querem inovar, então têm imensas coisas em comum. E até em termos pessoais, podemos ver tudo o que estas pessoas têm em comum em vez de ver o que têm de diferente. Segundo, é que nós nas empresas, em geral, já há muito tempo que aprendemos a trabalhar com diversidade, até. Fala-se muito da diversidade de género, que é uma das mais óbvias, e particularmente quando queremos ser criativos e desenvolver inovações, sabemos que é muito importante juntar géneros, que é importante juntar background. Então, o ideal é ter uma equipa com engenheiros e advogados ou engenheiros e economistas. Um, Sabemos também que e as nossas empresas são cada vez mais internacionais, que juntar nacionalidades é uma maneira de trazer perspectivas diferentes e de criar mais inovação. Então é interessante porque quando pensamos já na diversidade de género, de formação, de perfil, de nacionalidade, mas fala-se muito pouco de diversidade de gerações ou de idades. Eu acho que temos que trazer em todas estas diversidade e complementariedades que existem no mercado, temos que trazer também a complementariedade de idades. Isso é que é o desafio. Mas como sempre e como tudo, quem vai aprender a fazer isso antes dos outros vai ter uma grande vantagem. E eu acho que é importante dos dois lados, dos mais novos e dos mais velhos, desenvolver mais empatia
para os outros. No sentido, em vez de pensar, mas o outro é diferente de mim e eu não percebo da maneira de pensar, não, pensar o que é que temos em comum. E outra vez, a narrativa, como eu estava a dizer que a narrativa é muito negativa, a narrativa tem tendência também a, a, a- é uma narrativa de luta, como havia a narrativa de luta entre os homens e as mulheres, quando as mulheres começaram a entrar no mercado do trabalho e começaram a crescer no mercado do trabalho, alguns apresentavam isso como eh, uma luta contra os homens. Não, não é nada uma luta contra os homens. E aqui incluir mais trabalhadores mais velhos não é para ir contra os trabalhadores mais novos, ou é ao contrário, para juntar e aproveitar as forças e os conhecimentos de cada um. Como é óbvio, uma pessoa mais nova pode ser mais rápida em alguns tópicos, mas uma pessoa que tem mais experiência pode trazer, para dizer, não, mas tu não sabes, mas na altura, há 20 anos atrás ou há 25 anos atrás, quando começou a internet, foi assim que aconteceu. Então, a experiência tem valor, como a dinâmica e a energia têm o seu valor. Uhum. Tu fizeste-me lembrar aqui um tópico que nós falamos muitas vezes e que está na literatura, que é a análise entre conversas profundas versus conversas mais superficiais. E nas organizações as conversas tendem a ser superficiais, porque são conversas sobre transações. Quando é que vais mandar o relatório? Já escreveste? Quando é que vais mandar? Posso ver? Muito ao nível mais superficial. E aquilo que a investigação diz é que precisamos de ter mais conversas profundas, conhecer um pouco melhor a pessoa, porque quando conhecemos percebemos que essas diferenças se esbatem. Por isso, passando isto para a tónica da comunicação, que é muito aquilo que nos liga aqui também, é isso, é que conversas é que estamos a promover entre as nossas pessoas, entre as nossas equipas, que histórias é que estamos a ouvir e que histórias é que estamos a querer que sejam contadas para que as pessoas se conheçam numa camada mais profunda para que as crenças e aquelas primeiras assunções sejam substituídas pelo conhecimento de facto da pessoa. E não temos que, atenção, falar da nossa vida privada, não é isso, mas sinto que a comunicação e a forma como as pessoas se relacionam nas organizações, quando é muito superficial, dá-se também a crenças Geralmente e a temos muito mais em assunções. comum. Muitos de nós, outra vez, queremos tratar dos nossos filhos, não é? Filhos pequenos ou filhos mais velhos. Gostamos de decorar as nossas casas, então podemos partilhar sobre isso. Gostamos de fazer exercício no fim de semana. Gostamos de ir passar o fim de semana fora. Gostamos de viajar. E então, há muito mais coisas em comum do que, outra vez, a sociedade, a narrativa é mais sobre as diferenças e menos sobre o que temos em comum. Eu acho que temos que insistir mais sobre o que temos em comum e que basicamente ser humano e trabalhar em conjunto. Eu gostava de focar aqui um tema e atenção que quero sublinhar, podem e devem colocar questões a essa linha, eu estou aqui a colocar aquelas que eu sinto que podem ser as vossas, deem só, ponham a mão no ar ou escrevam aqui, deixa-me ver se tenho aqui, já tenho aqui algumas questões. Ok, ok. Há um tópico que eu gostava de ver contigo, que tem a ver com a passagem, a transmissão do conhecimento e com o conhecimento que podemos perder nos próximos anos. Mas temos aqui o Ruben Vicente que pergunta isto: que comportamentos da liderança aumentam a confiança e o compromisso? Eu penso que tem a ver com esta questão, obviamente, da longevidade. Claro, claro, claro. Não, outra vez, como eu disse, a missão do centro é exatamente preparar as lideranças, porque é verdade que como é uma mudança bastante profunda, tem impacto sobre as lideranças. O que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, as lideranças vão ter que liderar equipas de gerações diferentes. Normalmente, não era muito o caso no passado, porque normalmente quando as pessoas trabalhavam até os 65, tipicamente, quem estava na liderança eram as pessoas mais velhas. E então as carreiras eram lineares e tipicamente as hierarquias eram alinhadas com as idades. Hoje, é isso que torna, parece-me, que eu acho a liderança mais interessante, é que hoje a questão da idade e da liderança são duas dimensões independentes. As lideranças têm a responsabilidade de incluir todas as gerações. E nem sempre é óbvio, por exemplo,
liderar uma pessoa mais velha. E para a Uhum, pessoa mais velha, nem sempre é óbvio ter um chefe muito mais novo. Mas vamos ter que se preparar para isso, porque vai ser o nosso futuro. E o que é que significa isto? Significa que vamos ter que reconhecer a experiência das pessoas mais velhas, e ao mesmo tempo encontrar maneiras de criar estas ligações com os mais novos. Então, a liderança vai ter esta grande responsabilidade de juntar as áreas e também de preparar as pessoas desde o início das suas carreiras para estas carreiras não lineares. Então, um modelo muito antigo da progressão ao longo do tempo já não faz muito sentido. Significa que as carreiras vão ter, há uma palavra em inglês que é squiggly, significa que não é sempre para cima. Vamos ter que fazer movimentos também de lado, que podem ser muito interessantes. Porque, outra vez, para uma pessoa mais velha, o que é importante é ter uma carreira longa e interessante. E não é sempre de subir e subir. uhum. Eu sei, Celine, que tens alguns exemplos. Há empresas que eu sinto, e estou a pôr-me no papel de quem pode estar aqui a assistir. Parece que há tanta coisa ainda para fazer, não é? Mas isto é muito baby steps, por onde é que se começa? E das boas práticas ligadas à liderança, à gestão de equipas, hum, quais são as empresas que, no teu entender, neste momento vão à frente dos casos de estudo que analisas? Há alguns exemplos que possas trazer que sejam portugueses ou internacionais, mas que possam servir como inspiração e que deem aqui o mote para não temos que fazer tudo e ao mesmo tempo e pensar, não, mas é ter uma estratégia e começar de facto pelo que é elementar para que depois tudo o resto funcione. Então, o primeiro passo, realmente, baby step é a maneira de avançar. O primeiro passo é ter consciência que a longevidade é um tópico. Um, Normalmente, quando eu falo com empresas, eu faço sempre a pergunta seguinte, que é, qual é a proporção dos vossos colaboradores que têm mais de 50 anos? E muitas vezes, o que é que eu reparo é que as pessoas não conseguem responder esta pergunta, porque ninguém olhou para isso. Se eu perguntar qual é a idade média dos vossos colaboradores, provavelmente conseguem responder. Mas pensem bem comigo, se a idade média, a média de idade é acima dos 45, que é o caso em muitas empresas, provavelmente uma parte muito significativa dos vossos colaboradores tem mais de 50 anos. Primeiro, têm consciência disso? Segundo, o que é que estão a fazer para valorizar estes colaboradores mais velhos? Quando estou a dizer valorizar, não significa preparar um programa de pré-reforma aos 55. Não. Significa quais são as iniciativas de well-being, por exemplo, que existem nas empresas. E estas iniciativas de well-being não é só para as gerações mais velhas, é bom para todos. E também é uma maneira de juntar a todos. A segunda pergunta que eu tenho é: o que é que fazem para valorizar este talento 55 mais? Por exemplo, quais são as iniciativas que existem para eles partilharem a sua experiência com os outros? Ou quais são as equipas que, que existem com pessoas de duas ou três gerações a trabalhar em conjunto. Então, isso são todas iniciativas muito importantes para criar a consciência que existem gerações diferentes, mas também para ajudar para estas gerações a trabalhar em conjunto. Segunda pergunta que é também muito importante, que tem a ver com a gestão dos talentos, mas também com a parte do mercado, é qual é a proporção dos vossos clientes que têm acima de 50 ou 55? Imaginem que a resposta é: temos 30% dos nossos consumidores, ou dos nossos clientes, têm acima de 50, mas a maioria dos nossos colaboradores são abaixo de 50. Vai ser difícil perceber bem o mercado, não é? Então, o ponto é importante ter consciência do lado dos colaboradores, do tipo de perfil que temos e do lado do mercado, do tipo de perfil que temos. E tanto como possível, seria interessante tentar ver se há algum alinhamento entre estas duas áreas. Eu acho que isso é o primeiro passo e isso já são dois ou três baby steps.
Sim, sim, já dá pano para mangas. Temos aqui mais uma questão, mas antes de passar aqui à questão da Sofia Bernardes, uma pergunta que tem a ver com conhecimento, não é? E tu falaste muito bem que é necessário ter pessoas de diferentes gerações a trabalhar em equipa também para que o conhecimento não se perca, porque este é um risco, não é? E tu falaste em programas pré-reforma para pessoas de mais de 55 anos. Imagina que as empresas começam a olhar para a longevidade dessa maneira. Eu tenho este bolo de pessoas com mais de 55 anos, vamos pensar, como tem acontecido, aliás, nos últimos anos, vamos pensar em programas pré-reforma e vamos mandar todas estas pessoas embora, muitas vezes de um mês para o outro. Qual é o risco? O risco é enorme, é que se perde imenso conhecimento, imensa experiência. Particularmente se, como em muitas empresas, saem todo o talento acima de uma certa idade ao mesmo tempo, perde-se toda a experiência, todo o conhecimento que existia. Um dos exemplos que existe é que quando houve o acidente da Boeing, isso aconteceu exatamente numa altura que muito talento sénior tinha saído sem, claramente, ter passado bem a sua experiência. Então, isso é um exemplo mais extremo. Espero que nenhuma das empresas aqui passe por este tipo de situação. Mas quando do dia para o outro perde-se o talento de uma vez, há um risco muito grande de perder toda a experiência. Então, outro baby step que podia ser interessante seria fazer, quando, no caso de reformas, fazer reformas faseadas, o que significa que, em vez de uma pessoa trabalhar a 100% e no dia seguinte reformar-se e já não fazer mais nada, podia ser, imagina, fazer isso gradualmente durante 3 4 ou 5 anos. Então a pessoa começa a trabalhar cada vez menos, ou a pessoa passa do modelo de colaborador para o modelo de freelance, se é isso que quer, para não só poder preparar os outros, mas também ter mais flexibilidade. Porque o que também é muito interessante, e para as pessoas que estão na sala que têm mais de 55 anos ou mais de 60, há bastante evidência que mostra que acima de uma certa idade o que as pessoas gostam de fazer é transmitir o seu conhecimento, mais do que avançar na sua carreira, é transmitir o seu conhecimento e ajudar os outros. Então é criar estas situações onde a pessoa mais velha ou a pessoa com mais experiência pode transmitir para a pessoa mais nova. Queria só dar um- fazer um comentário muito importante. As empresas com quem trabalhamos, o que é que eu já ouvi é que pode ser mal interpretado quando as pessoas mais velhas acham que esta transferência de conhecimento é uma maneira de pô-las para fora, não gostam muito. Então, o ponto é, tem que se clarificar que estas mentorias não é para pôr a pessoa fora. E queria também contar uma história de uma empresa de construção civil, uma empresa enorme, com milhares de colaboradores, que tinha que, ou estava a recrutar muitos jovens de uma vez. E não sabia bem como integrar todos estes jovens. E começaram a criar um programa de mentoria dos mais velhos para os mais novos e criaram toda uma formação que também foi uma maneira de incluir melhor os mais velhos, formá-los para ter umas ferramentas muito importantes em termos de transmissão de conhecimento, que é uma coisa que é um skill que podem continuar a ter ao longo do resto das suas carreiras. Então, o ponto é ver como é que os mais novos beneficiam da experiência dos mais velhos, mas também como os mais velhos sentem-se reconhecidos e gostam de transmitir a sua experiência. Uhum. Temos aqui mais duas questões, Celina, uma da Sofia Bernardes, outra do Paulo Gonçalves. A Sofia pergunta: será interessante apostar ainda mais na mobilidade interna? Não como um nice to happen, mas como um must happen, e como gerir estes processos? Sim, é isso que eu estava a falar no primeiro ponto da gestão dos talentos, é criar estas carreiras não lineares, porque significa que dentro das empresas vamos ter que pensar, o modelo de pensar as carreiras também tem que ser revisto. Um, e isso é de um lado um desafio, mas uma grande oportunidade para as equipas dos recursos humanos para pensar de maneira diferente. Como é que podemos criar modelos diferentes
como a história que acabei de contar na construção civil, onde os mais velhos são considerados como mentores, que é uma maneira, de dar reconhecimento aos mentores, mas também de dar, de uma maneira mais estruturada de formar os mais novos. Claramente, vamos ter que criar modelos de carreiras diferentes dentro das empresas, e então com mobilidade interna, mas também potencialmente fora. Não podemos excluir esta questão da mobilidade também fora. Uhum. Temos aqui mais uma pergunta, agora mais na lógica não é? Mais olhando para a carreira, temos visto o talento, o mercado, agora mais na perspectiva também carreira, dando seguimento ao que acabaste de dizer. O Paulo Gonçalves pergunta, muito especificamente, neste contexto de carreiras cada vez mais longas, que estratégias recomenda a um profissional com mais de 50 anos que pretende mudar de empresa para continuar a ser competitivo e atrativo no mercado de trabalho? Então, Paulo, eu sou professora, eu trabalho numa universidade, então a minha perspectiva é sempre que a formação é muito útil. E é uma das coisas que se vê nas empresas hoje, que eu acho que é muito preocupante, é que as empresas começam a já não dar formação às suas colaboradores a partir dos 45 anos. Parece muito cedo. E então temos que ver como nas empresas continua-se a dar formação acima dos 45 anos, mas também como as pessoas, elas próprias, podem e devem se formar continuamente durante a vida. Nós nas universidades falamos de um conceito que chama-se lifelong learning, aprender ao longo da vida. E eu estou assim a dar um twist que é o long lifelong learning, porque como as nossas vidas vão ser cada vez mais longas, vamos ter que dar formação durante vidas muito mais longas. E hoje, a formação, como é óbvio, nas universidades, nas consultoras como a Cara Rocha, mas também há imensas coisas online, há muitas maneiras de fazer formação, e pode ser também seguindo ou falando com uma pessoa de uma área completamente diferente para perceber o que é que estão a fazer. E parece-me interessante, e algumas empresas internacionais têm estas práticas, que se chama shadow working, onde uma pessoa de uma área pode ir trabalhar dentro da mesma empresa, numa outra área, e observar um colega para ver se uma mudança de área podia ser interessante para ele ou para ela. Sim, e também parece que funciona muito bem como estratégia para entender o outro, não é? Nas suas dificuldades, aquelas áreas que habitualmente trabalham Sim, mais para em ir além dos silos. silos, não é? Estamos a falar dos Sim, sim, silos. sim, sim, como, sei lá, estratégia, inovação e operações, não é? Há muito esta Isso. dicotomia de quem está nas operações não consegue visualizar aquilo que a estratégia ou a inovação pretende e vice-versa. Ok, mais uma pergunta, estamos mesmo no final, podem continuar aqui a colocar, ainda temos alguns minutos, são 12h24, terminamos mesmo às 12h30. Céline, o que é que falta dizer? Mais do que te colocar aqui uma pergunta concreta, eu gosto desta lógica do primeiro passo, não é? O que é que as empresas que estão aqui representadas, e temos banca, retalho, temos tecnologia, temos saúde, tu de alguma forma já disseste, olhar para as pessoas nesta perspectiva, e ter noção dos números e dos dados quando se trata de gerações, mas o que é que falta dizer que ainda não tínhamos abordado e que pode ser útil para quem está aqui? Então, o que é que falta dizer? Todos aqui têm uma estratégia de transformação digital e de inteligência artificial. Todos. Mas imagino que poucos têm uma estratégia de longevidade. Quem conseguir e quem pensar e quem antecipar melhor a longevidade vai ter uma grande vantagem comparado com os outros. Porque, em termos de recrutamento dos talentos, toda a gente continua a ir, todas as empresas continuam a ir atrás dos jovens. Há cada vez menos jovens. Quem vai saber recrutar talento mais velho e saber integrá-lo e formá-lo vai conseguir uma grande vantagem competitiva. Em termos de mercado, todas as empresas continuam a ir atrás dos consumidores mais novos. Quem perceber melhor os consumidores mais velhos, como na indústria da moda, como na indústria financeira, como na indústria da saúde. Talvez a indústria da saúde é uma das poucas que, naturalmente,
percebe a importância dos consumidores mais velhos. Mas é todas as indústrias, eu acho que. Eu vou dar outro exemplo. Eu trabalho na indústria da educação. As universidades, o mercado das universidades são os jovens entre os 18 e os 23 anos. Eu estou convencida, eu estou a aplicá-lo, I practice what I preach. Eu estou a focar, criei e estou a continuar a criar uma área de negócio dentro da universidade para consumidores mais velhos, que são exatamente os que estão interessados na longevidade. Então, realmente, há oportunidades de mercado brutais e pouca gente a olhar. E então, quem conseguir olhar e endereçar este segmento de mercado antes dos outros vai ter uma grande vantagem. E a nível pessoal, vocês têm que pensar que as vossas carreiras vão ser, as vossas vidas e as vossas vidas profissionais vão ser muito mais longas do que estão a antecipar. E então têm que pensar, e é bom pensar o que é que eu posso fazer quando for grande, depois dos 55 ou dos 60. Obrigada, Celina. Estamos mesmo a terminar. O Paulo Gonçalves deixou aqui mais uma mensagem. Como se falou da diversidade etária, é realmente importante dizê-lo, pode ser diferenciadora, mas porque quase nenhuma empresa mede o seu impacto. E há exemplos de impactos positivos na inovação, produtividade e mesmo na retenção de talento. Claro, claro, claro. Então, primeiro, a evidência, eu estava a dizer no início, temos todos uma ideia que os trabalhadores mais velhos são menos produtivos. E não é nada verdade. Há imensos estudos que foram feitos que mostram que a produtividade não tem a ver com a idade. Depende depois das tarefas. As tarefas muito repetitivas são melhor feitas por trabalhadores mais novos, por colaboradores mais novos. Mas todas as tarefas que têm a ver com inovação, com criatividade, ahm, normalmente a produtividade e a criatividade dos mais velhos, é superior. Então, o ponto é perceber melhor as forças de cada um dos grupos de idade e pô-los a trabalhar em conjunto para aproveitar o melhor de cada um dos grupos. Obrigada, Celine, por esta intervenção. Obrigada a todos por terem estado aqui. Demos aqui início a este novo conceito CR Talks. Queremos continuar com especialistas de áreas que precisamos de abordar nas nossas organizações, porque da forma como encaramos estes temas vai depender a sustentabilidade das nossas empresas, vai depender o nosso futuro. Hoje iniciámos com este tema, a longevidade, e tivemos aqui uma amostra daquilo que a Celina Cassis Moedas pode levar também à sua empresa, porque juntar pessoas numa sala e falar sobre temas como este também ajuda a desbloquear, mais uma vez, crenças, muitos vieses cognitivos que podemos ter e que acabam por atrapalhar a inovação e o futuro que queremos construir. Por isso, esta ideia, ter conversas corajosas nas vossas organizações que podem depois fazer a ponte e dar aqui a partida para a inovação e para o futuro a construir. Obrigada, Celine, foi uma honra ter-te aqui. Obrigada a Obrigada, todos Carla. também. Obrigada e até breve. Adeus, obrigada. Até à próxima.